Nós fazemos estudos bíblicos de segunda a sexta, sempre trazendo palavras, versículos bíblicos e estudando sobre em cima deles. Para que a gente possa aprender, para que a gente possa cada vez mais andar pela palavra, não por esse mundo corrompido. Não por esse mundo que muitas vezes nos puxa para o abismo da tristeza, da ganância, do ego, da mentira, da avareza. E assim por aí vai. Amém? Então, bom dia para quem está entrando agora. Deus abençoe a vida de vocês. Vamos começar. Se você puder, passa essa live para outras pessoas. Compartilha. Bom dia, Valdinete. Deus abençoe a sua vida. Jorge Gonçalves. Quem está entrando agora, bom dia para quem está entrando, Deus abençoe a todos vocês. Hoje o nosso tema é o segundo fruto do Espírito, a alegria. Tá sem som? Tá sem som? Eu creio que não, porque a Sofia falou que tá ouvindo. Falou que tá ouvindo não, ela me respondeu. Amém, 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 que bom. Que bom, Valdinete. Obrigada. Então, o nosso estudo hoje é sobre o segundo fruto do Espírito, a alegria. Hoje nós vivemos num mundo onde a alegria normalmente não anda no nosso meio. A gente vive tão conturbado com os afazeres, com os problemas da vida, com os pecados muitas vezes que a gente não deixa. Problema de família, filhos, parentesco, marido, esposa, conta para pagar, que a gente esquece de ser mais alegre. Então hoje no nosso meio cristão mesmo, eles esquecem, nós esquecemos de procurarmos viver essa alegria que vem do Senhor Jesus. Não é verdade? Bom dia, Enéas, Deus abençoe você. Bom dia, Márcio. Acho que é Arivo Esportes. Sejam muito bem-vindos a todos que estão entrando. O nosso estudo é sobre a alegria, o segundo fruto do Espírito. Então a gente muitas vezes esquece de viver essa alegria que vem do Espírito Santo, porque é tanto problema, é tanta preocupação, é conta para pagar, é familiar, é marido, é esposa, é doença, é enfermidade. E a gente esquece, muitas vezes, de sorrir, de ser alegre. Mas essa alegria não vem do mundo, essa alegria vem do Espírito Santo de Deus. Então, todas as vezes que eu acordo, eu me revisto da armadura de Deus que está em Efésios, eu declaro com a minha boca, e eu peço, Senhor, eu consagro o meu dia, a minha vida, as minhas palavras, onde eu coloco a planta dos meus pés, para que meu dia seja feliz, seja alegre, não seja um dia triste, desanimado, conturbado. Porque problema todos nós vamos ter, não é verdade? Todo dia vem problema, todo dia tem problema. E a gente esquece muitas vezes de ser alegre. Então vamos consagrar essa live ao Senhor Jesus para que Ele venha falar conosco. Eu creio que o Espírito Santo vai falar com você. E para as pessoas que vão assistir depois também. Amém? Se você puder, feche seus olhos. Se não puder, amém também. Entra no Espírito. E vamos aprender juntos. Querido Espírito Santo, eu quero chamar a tua doce presença. Eu quero chamar, Espírito Santo, o teu perfume, a tua alegria, o teu amor. Eu consagro essa live, Senhor Jesus, a ti. E peço que o Senhor possa me ajudar em tudo que eu vá falar aqui para as pessoas que estão aqui e para as que vão assistir depois. Pai, abençoa cada pessoa que vai ouvir essa live. Abençoa a vida de cada pessoa que vai assistir também depois da live. Que não seja eu a falar, mas seja o Senhor, Espírito Santo, a me instruir. Pai, que eu me diminua e que o Senhor cresça. Que eu tire toda a soberba, todo o ego da minha vida. E que o Senhor cresça e floresça através de cada palavra que eu falar. Essa não é mais uma live, essa é a live para ti, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor esteja entre nós, que o Senhor nos ensine a ser mais alegres nesse dia e a partir de hoje. Em nome de Jesus, Pai,
Nos coloca o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, as botas do evangelho da paz, a espada do Espírito e o escudo da fé. Espírito Santo, eu chamo a tua presença, eu chamo a tua alegria, o teu amor, eu chamo o teu fogo do Espírito para que essa live possa chegar em mais pessoas e que essas palavras entrem no coração delas, para que elas possam ser mais alegres e mais filhas e mais amigas do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Amém. Então, vamos iniciar a nossa live hoje. Eu estou animada. Confesso. E muitas vezes eu olho assim e digo, Senhor, eu não tenho motivos para estar alegre, mas eu estou alegre, porque quem me dá essa alegria é o Espírito Santo. Então, que você hoje possa entender que, ainda que você esteja cheio de problemas, ainda que você tenha uma doença, uma enfermidade, que onde você não acha saída, busque a alegria que vem do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, ele é o nosso amigo que está o tempo todo querendo nos ajudar. E muitas vezes você não busca essa ajuda, mas você tem ela ali do seu lado. Eu chamo o Espírito Santo para tudo que eu vou fazer. Na hora da oração, na hora que eu vou tomar banho, eu digo, Espírito Santo, vem comigo. Bom dia, Elvis. Bom dia, Francisco. Deus abençoe vocês. Na hora que eu vou me exercitar, eu chamo o Espírito Santo. Eu digo, Espírito Santo, vem ficar comigo aqui. Na hora que eu vou no mercado, eu chamo o Espírito Santo. Espírito Santo, me acompanha. Tudo que eu vou fazer, eu aprendi a chamar o Espírito Santo, porque tudo que eu faço, até nos meus treinos de academia, o Espírito Santo vem e ele fica comigo e ele fala comigo. Mas vocês têm esse acesso livre e muitas vezes a gente não chama. Amém? Então, esse tema, alegria, é pouco falado nas igrejas, é pouco falado entre as pessoas. Porque normalmente a mente dela está tão cauterizada com tanto problema, com tantas contas para pagar, que a gente esquece de ser feliz. Não é verdade? Então em Gálatas fala assim, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz e assim sucessivamente. Falando dos 9 frutos do Espírito. Hoje, vamos falar sobre algo que todo ser humano procura, que é a alegria. Mas muitos querem e poucos, na verdade, muitos querem e poucos procuram. A Bíblia nos ensina que existe uma alegria que não vem de coisas, vem do Espírito Santo. A alegria não vem dos seus boletos pagos, mas por exemplo, eu me sinto feliz quando as minhas contas estão pagas. Mas a sua alegria não tem que vir disso. A sua alegria não tem que vir quando você faz uma viagem ou quando você sobe de cargo no trabalho. A sua alegria tem que vir todos os dias através do Espírito Santo. Senão você está colocando a sua alegria nas coisas do mundo, não em Deus. O mundo oferece felicidade momentânea, mas Deus oferece uma alegria permanente. Então essa felicidade momentânea é quando nós colocamos nas coisas do mundo. E a felicidade permanente é quando eu abro meus olhos pela manhã e digo, Senhor, me traz a tua alegria para que tudo que eu vá fazer, eu me sinta guiada pelo Espírito Santo e sinta essa alegria que só o Senhor pode dar. Não são as coisas do mundo. Enquanto você coloca a sua alegria nas coisas do mundo, são alegrias que são momentâneas, são minutos. É igual quando a gente passa os vídeos no nosso celular. A gente fica ali no Instagram passando vídeos, recebendo uma dopamina rápida, que é questão de segundos, e depois passa. E cada vez mais você busca essa alegria. Bom dia para quem está entrando agora. Shalom, Deus abençoe vocês. Então, muitas vezes durante o nosso dia, nós pegamos o nosso telefone e a gente fica ali passando vídeos. Então, o nosso cérebro fica recebendo dopamina barata. E cada dia mais o nosso cérebro pede mais isso. É o que está acontecendo muito com as crianças. As crianças passam tempo ali no telefone enchendo a mente de dopamina barata. E cada vez mais nosso cérebro vai pedindo mais, é igual o drogado. Então eu tenho propriedade para falar nisso porque eu fui uma drogada.
E cada vez mais que eu usava uma droga que passava um efeito, eu queria mais. Então, da mesma forma, é a alegria falsa. É a alegria que vem através de uma dopamina barata, que vem rapidamente. Então, a gente pede, o cérebro pede essa dopamina rápida e barata, e você fica dando, mas você não tem a alegria que vem do Espírito Santo. Por quê? Porque aquilo é uma alegria falsa. Não vem do Espírito Santo. Vem das coisas do mundo, do seu celular, da sua internet, dos vídeos que você vai passando. E muitas vezes vinha da droga que eu usava. E era algo que passava ali minutos, depois passava, depois eu buscava mais. Então, é isso que Satanás faz na nossa vida. Ele normalmente nos engana com alegrias que são momentâneas. E essa não é a alegria que vem do Espírito Santo. Então Deus nos oferece uma alegria permanente. E essa alegria você só consegue através do Espírito do Santo Deus. A alegria do Espírito não é a reação ao que acontece fora. É o resultado do que Deus faz por dentro. Amém? Então, essa reação de alegria não é o que você busca nas coisas fora, não é o que nós buscamos na internet, nos vídeos rápidos, nos vídeos de Reels, no TikTok, não. Nas contas pagas. Mas é a alegria que vem quando nós buscamos o Espírito de Deus. Essa alegria é permanente. Exatamente, Sofia. A alegria do Senhor é a nossa força. Mas como é que eu tenho uma força se eu só sinto alegrias nas coisas que eu busco no mundo? Nas contas pagas, dos boletos. Não que isso não seja alegre, porque é muito bom pagar as contas e estar com as contas pagas. Mas como é que eu tenho essa força que vem de Deus se a minha alegria é momentânea? Se a minha alegria não é abrir os meus olhos e dizer, Senhor, me dá a tua alegria que vem do teu Espírito Santo. E o Espírito Santo nos dá, a gente tem isso acessível. Mas enquanto você não pede e não busca, você não terá. A alegria espiritual não depende de dinheiro, de saúde perfeita ou de problemas resolvidos. Ela nasce de uma comunhão com Deus. Então essa alegria, shalom para quem está entrando agora, bom dia, a paz do Senhor. Então essa alegria, ela não depende do nosso dinheiro, ela não depende da saúde, ela não depende dos problemas resolvidos, ela depende quando nasce uma comunhão com Deus. Quando você tem comunhão com Deus, o Espírito Santo te enche de tanta alegria que é inexplicável. Você só sabe falar disso quando você vive. Shalom, evangelista. Nós vamos passar por muitos problemas. Eu já passei por problemas onde, quem sabe um pouco do meu testemunho, sabe que eu fui moradora de rua em Portugal, num país que não era meu. E eu achava que a alegria era ter uma casa para morar, ter dinheiro, ter um trabalho, ter emprego. Eu achava que a alegria era isso. Mas quando eu saí da rua e deixei de ser moradora de rua, e eu fui para um local, eu tinha comida, eu tinha casa, eu tinha segurança, mesmo assim eu não tinha alegria. Foi uma alegria que veio em questão de minutos e depois passou. E eu buscava novamente essa alegria que não saciava. Eu dizia, eu não estou entendendo. Porque é que eu busco, eu consigo uma casa, eu ia avançando de patamar, mas a alegria não vinha. Era uma alegria falsa. Exatamente, Jackson. Felicidade e alegria são dois caminhos diferentes. Mas normalmente a gente acha que a alegria é isso, quando a gente consegue algo material, ou dinheiro, ou nossas contas estão pagas. Mas a Bíblia já fala que não é isso. A alegria não depende de dinheiro, de saúde, de problemas. A alegria nasce da comunhão com Deus. E quando você tem essa comunhão com Deus, Ele te enche de tal alegria que ainda que a figueira não floresça, ainda que você não esteja cheio de problema, você anda sorrindo pelas ruas. E as pessoas olham para você e dizem assim, o que está acontecendo com ela? Está cheia de coisa para resolver, mas tem uma alegria que não sai do rosto. Isso é o Espírito Santo de Deus. Em Atos 16, 22 ao 25, que é quando Paulo foi preso,
Paulo foi preso, foi espancado, preso injustamente, colocados no tronco. E mesmo assim eles cantavam o hino e oravam. Aleluia. Então, só é o Espírito de Deus que faz essas coisas. Não tem como, não tem outro meio, não tem outra saída. Então eles cantavam hinos e oravam depois de ter sido espancados, depois de ter levado chibatadas. Então quem aqui, depois de você ser sido espancado, você vai ter alegria? Você vai estar com o rosto sorridente? É difícil. É difícil. Não vou mentir não para vocês não. Bom dia, Felipe. Bom dia, Caio. Então isso prova que a alegria não é a ausência de dor, é a presença de Deus. Então mesmo que você esteja passando por dores, a presença de Deus te enche de tal forma de uma alegria que nada no mundo pode tirar, nem os problemas, nem a enfermidade. Quem tem o Espírito pode estar preso por fora, mas nunca estará preso por dentro. Então quem tem esse fruto do Espírito, que é a alegria, ele pode até estar preso por fora. Ele pode estar cheio de problemas, enfermidades, casamentos no problemas, falta de dinheiro, falta de comida, mas ele nunca será preso por dentro. Você pode estar passando por lutas, mas o Espírito Santo pode te dar alegria mesmo no meio da dor. E isso é difícil, mas é possível. Eu já passei por situações que as pessoas olhavam para mim assim e diziam: eu não estou entendendo não que essa menina tem não, que ela tanto sorri, que ela tanto está feliz. E eu estava cheia de problema. Mas essa alegria é a alegria que eu tenho buscado no Senhor. Senhor, ainda que eu não tenha solução, não vejo solução em nada, ainda que esteja as portas todas fechadas, mas eu quero a tua alegria. Eu quero isso, Pai, que só o Senhor pode me dar. Em Salmo 51, 12, fala assim: torna a dar-me alegria da tua salvação, e um espírito voluntário me sustenta. Então, parte da sustentabilidade do Espírito Santo é a restauração. Mas só se o indivíduo cumprir as condições de Deus, como fez Davi, e como nós devemos fazer hoje. Quando não se confessa o pecado, perde-se a alegria. Quando se confessa, o pecado é purificado e extirpado. E a alegria da salvação retorna, então, o Espírito Santo. O Espírito Santo concede um coração puro, um espírito disposto a uma vontade firme. Então, as pessoas que normalmente vivem cheias de pecado e não confessam, vivem de mentir, vivem de enganar, são pessoas que normalmente é difícil você ver felicidade nelas. Porque primeiro elas escondem o pecado, e é confessando que nós somos perdoados, e é confessando que através dessa verdade que a gente busca ter a felicidade. O Espírito Santo nos dá isso. Mas enquanto eu não tirar tudo que não me serve, tudo que é do mundo, tudo que não vem de Deus, não tem como eu ter essa alegria do Senhor. Como a irmã falou, a alegria do Senhor é a nossa força. Eu só tenho essa alegria quando eu peço que o Espírito Santo tire tudo que não vem dele. A mentira, o engano, o ego. Amém? Então Davi tinha pecado, ele tinha culpa, ele tinha tristeza espiritual. E em meio a todos esses problemas, ele não pediu riquezas, ele pediu a alegria da salvação. Então quem conhece a história de Davi sabe como Davi pecou e o que ele fez. Mas ele pediu ao Senhor a alegria da salvação. E o coração de Davi é o que poucas pessoas hoje buscam ter. É um coração arrependido. Mesmo que peque, nós vamos pecar todos os dias nós erramos. Mas o coração de Davi era tão temente a Deus, que mesmo depois do pecado dele, ele foi ali e ele abriu o coração para Deus e disse: Senhor, me dá a tua alegria da salvação. Me dá isso que só o Senhor pode me dar. A maior fonte da alegria é saber que somos perdoados e salvos.
Então, se você não é perdoada, não é salva, e você não confessa os seus erros, não bota para fora, não lava mesmo a alma, como é que essa alegria vai vir? Se você vive um crente amargurado. Não é verdade? Eu conheço crentes, pessoas que são salvas, pessoas que são cristãs, que elas não têm uma vida alegre, não. Ela tem uma vida amargurada. Uma vida cabisbaixa. Toda vez que eu falo com a pessoa, diga assim: e aí, irmã? E aí, irmão? Como é que tá? A pessoa chega e fala assim, ó: não, eu tô bem. Tô bem. Mas amém. Então, que alegria é essa que você tem? Que reino é esse que você serve? Que você vive cabisbaixo, deixa os problemas tomar conta da sua cabeça, da sua mente, do seu coração. Que crente é esse que não sabe o Deus que reina sobre a vida, sobre os pensamentos, sobre os sentimentos, e vive amargurado, e vive triste, tudo que faz é uma tristeza, e tudo que faz é cabisbaixo? Que Deus é esse que você serve? Onde você só coloca alegria nos seus boletos pagos, onde você só coloca alegria nas coisas que você faz, onde você só coloca a sua alegria no seu trabalho. Que Deus é esse que você serve? Que a sua alegria está tudo nas coisas materiais. Se você morrer hoje, valeu a pena essa vida que você tem vivido? Se hoje for o seu último dia de vida, se hoje for a sua última hora, agora é 12:01. Se essa for a sua última hora de vida, tá valendo a pena a vida que você está tendo? De viver amargurado, triste, cabisbaixo? Porque eu creio que não vale a pena, não. Então, a pessoa anda cabisbaixa, onde a pessoa chega, a tristeza chega atrás. Onde a pessoa chega, os problemas dela vêm atrás, porque ela não vive, não busca ter uma alegria do Espírito Santo. Então, eu espero que esteja valendo a pena o que você está fazendo todos os dias da sua vida, que é ter essa alegria que só o Espírito Santo pode dar. Amém? Então, a maior fonte de alegria é saber que somos perdoados e salvos. Quem perde a comunhão com Deus, perde a alegria, mesmo tendo tudo. Então, se você não busca o Senhor Deus, o grande Yahvé, tudo que você vai fazer, você vai ter alegrias momentâneas. É dopamina barata. É aquela dopamina que vem rápido, passa uns minutos, depois volta à estaca zero. Você volta à vida, a mesma vida que você tem. Então, mesmo que você tenha tudo, mesmo que você seja a pessoa mais milionária, se eu te der agora 10 milhões de reais, você vai gostar, não vai? Você vai querer esses 10 milhões de reais. Mas se eu te der 10 milhões de reais e disser assim, ó, eu te dou os 10 milhões, mas amanhã você não acorda vivo, vale a pena? Ou não? Então, você vê que a alegria não é no dinheiro, não é nas coisas. A alegria é a todo momento, ainda que a figueira não floresça. Amém? Muitas pessoas estão tristes porque estão longe da presença de Deus. Em Abacuque 3, do 17 ao 18, fala assim: mesmo que a figueira não floresça, todavia eu me alegrarei no Senhor. Abacuque decide se alegrar antes da resposta. Então a fé madura se alegra antes do milagre chegar. Então, antes do milagre chegar, do milagre da sua vida, porque Deus sabe tudo que todo mundo está precisando aqui. Deus sabe o que você está precisando. Deus sabe as respostas que você está procurando, os milagres que você está buscando. Mas antes de você receber, se alegre primeiro. Porque a fé vem primeiro e a alegria antes do milagre. Então Senhor, antes mesmo do meu milagre acontecer, antes mesmo da situação mudar na minha vida, eu te agradeço. Procure quantos motivos você tem hoje para se alegrar. Vamos contar comigo aqui. Eu vou citar só alguns. Primeiro, você abriu os olhos. Você tem vida. Você é perfeito. Você tem braços, olhos, ouvidos, boca, pernas para andar, braços para se movimentar. Você tem olhos, você enxerga. Você tem boca, você fala. Você tem ouvidos, você é perfeito. Já vamos no monte aí. Então, quantos motivos nós não temos para nos alegrarmos?
Ah, Heloísa, mas eu estou passando por uma situação, eu estou enferma. Amém, irmã, mas Deus pode te dar também essa alegria, antes mesmo de te dar o teu milagre. Então é quando eu sou alegre, quando eu busco alegria no Senhor, é que o milagre acontece. Não é ficar buscando penoso, triste, preocupado, não. O milagre só vem quando você já recebe como sentimento no seu coração, no seu sentimento, na sua emoção, na sua alma. Você já se alegra por isso. E aí o Senhor entra. Então, a alegria espiritual é decisão, não emoção. Então, eu decido ser alegre hoje. Não é esperar o sentimento vir. É eu decidir, eu decido ser alegre. Eu decido essa alegria, independente da situação que eu esteja passando. Não nas minhas emoções, mas a decisão. É igual a decisão de ser alegre hoje é igual ao perdão. Eu não tenho que esperar o sentimento vir para eu perdoar. Não. Eu tenho que decidir e depois o sentimento vai vindo. Então é uma decisão. Eu decido hoje perdoar. Depois que eu decido, eu confesso com a minha boca e declaro que eu perdoo uma pessoa. Depois o sentimento, Jesus Cristo vai te limpando. Depois da sua decisão. Não é na decisão, primeiro eu decido a servir a Cristo, que depois as coisas vão acontecendo, Ele vai nos limpando. Então, da mesma forma, é a alegria. Eu decido ser alegre hoje, independente de qualquer situação. Depois que eu decido, as minhas emoções vão sendo mudadas pelo Espírito Santo de Deus. Exatamente, irmão. Então, eu decido hoje... Shalom, pastor Marcelo. Então eu decido hoje ser alegre. Eu não vou esperar que as emoções venham. Eu tomo essa decisão. E depois o Espírito Santo vai trabalhando em nós. Shalom, shalom. Deus abençoe sua vida. Então decidi acordar, abrir os olhos e dizer: Senhor, muito obrigada. Acordei. Estou cheia de vida. Me traz a tua alegria. E independente que a figueira não floresça ou não, esse meu dia vai ser o melhor dia da minha vida, só perdendo para os que virão. Então eu decido que a vida que eu vou ter é essa. Porque como eu falei para vocês, se agora for a última hora da sua vida, e daqui a uma hora Jesus te recolher, tá valendo a pena a vida que você tá levando? Tá valendo a pena a vida que você tá tendo? Ou você vive de cabisbaixo, reclamando, murmurando, triste, cabisbaixo, porque tá cheio de problema, porque tá com enfermidade, porque tem conta para pagar, porque o casamento não tá bem. Não, Senhor, ainda que a figueira não floresça, todavia eu me alegrarei em Ti. E depois que eu tomo a decisão disso, o Espírito Santo traz aquela alegria que só Ele pode trazer. Então pare de buscar alegria só em pessoas e coisas. Tudo que é externo pode acabar, mas o Espírito Santo permanece. Alimente sua alegria com coração e palavra. Salmos 16, 11 fala assim: na tua presença há plenitude de alegria, aleluia. Então, na presença do Senhor, quando você abre os seus olhos de manhã e você diz: Senhor, vem com a tua presença e me traz a alegria, onde nada nem ninguém pode me abalar. A alegria, ela vem. Esse fruto do Espírito, ele vem. E mais que vem os problemas da vida, você não se deixa abater. Porque a sua alegria não é em situações, em coisas, em pessoas. Amém? Então não confunda a alegria com a ausência de problema. Isso é forte. Não confunda a alegria com as ausências de problemas. A sua alegria não pode vir da resolução dos problemas. A sua alegria tem que vir já por você estar vivo. Já por você abrir os olhos e dizer: Senhor, comecei mais um dia. Satanás tem que correr. Porque a tua filha acordou, o teu filho acordou. Deus não promete vida sem luta, mas promete alegria na caminhada. Então a alegria é fruto, não esforço. A sua alegria, ela não vem pelo seu esforço, pela resolução dos seus problemas, mas ela vem pelo fruto do Espírito, que é o segundo fruto do Espírito.
Quem anda no Espírito carrega alegria até nos dias nublados. Não é verdade? A tristeza olha para o problema, mas a alegria olha para Deus. Glória a Deus por essa palavra. Então, olhe para Deus. Mesmo que você esteja cheio de problema, mesmo que pessoas estejam com enfermidade, olhe para Deus. Não olhe para os problemas. Enquanto mais você olha para o problema, você está alimentando ele. Então, quem é que você alimenta no seu dia? É os seus problemas ou a alegria do Senhor que não pode te abalar, independente das situações? Então, hoje aprendemos que a alegria é fruto do Espírito, a alegria não depende das circunstâncias e a alegria vem da presença de Deus. Mas a pergunta é, onde você tem buscado a sua alegria hoje? Você tem buscado a sua alegria nas contas que você vai pagar, no seu telefone, quando você pega o seu telefone e fica ali passando vídeos e a sua mente fica recebendo dopamina barata? A sua alegria é quando você sai do trabalho e vai para casa e você diz, eita, é sexta-feira, glória a Deus, vou para casa. A sua alegria é nisso? A sua alegria é porque chegou o final de semana? Porque a minha alegria são as segundas-feiras. Iniciou, Senhor, iniciou. Eu gosto das segundas-feiras. Antigamente, eu ficava triste quando chegava o domingo, porque eu sabia que na segunda-feira começava tudo. Hoje não. O Espírito Santo ele é tão maravilhoso que hoje eu sinto alegria quando chega a segunda-feira. Porque é mais uma semana para que eu possa ter alegria nele, vencer e ter alegria nele, sabendo que todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. A verdadeira alegria não vem do que acontece com você, vem de quem habita em você. Então, você quer essa alegria que vem do Espírito Santo? Se pergunte. E para finalizarmos, eu gostaria de fazer uma oração final. Que se você quiser, você possa declarar também essa oração. E essa oração diz assim: Senhor meu Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Hoje aprendemos que a alegria não vem das circunstâncias, mas da presença do teu Espírito. Amém. Pai, tira toda tristeza sem motivo, toda opressão, toda angústia da alma. Restaura em nós a alegria da salvação, a alegria da comunhão, a alegria de viver contigo. Que o teu Espírito Santo gere em nós esse fruto chamado alegria, para que possamos enfrentar os dias difíceis sem perder a fé. Nós declaramos a nossa alegria está no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu estou me arrepiando todinha aqui, eita glória. Amém? Então que você possa declarar essa oração hoje, para que o Senhor nos alegre, sabendo que, ainda que a figueira não floresça, já estou repetindo isso já 4 vezes hoje, mas o Senhor sabe. Ainda que a figueira não floresça, Pai, eu me alegrarei em Ti, independente das situações, independente dos problemas, das enfermidades, dos levantes, independente se o mundo está contra mim. A minha alegria vem do Senhor. E quando a alegria vem do Senhor, o mundo pode se levantar, mas nada te abalará. Amém? Que você possa ficar com essa palavra hoje sobre o segundo fruto do Espírito, que é a alegria. Que você possa, a partir de hoje, ser mais feliz e alegre no Senhor Jesus. Amém? É verdade, evangelista. É verdade. Então, que o Espírito Santo de Deus possa abençoar a sua vida nesse final de semana. E que o Espírito Santo hoje esteja com você em tudo que você fizer. Como eu falei para vocês, eu acordo e digo, Espírito Santo, vem comigo, vem tomar café comigo. Espírito Santo, vem para se exercitar comigo. Espírito Santo, vem tomar banho aqui comigo, me faz companhia. Espírito Santo, vem aqui no mercado comigo. Eu chamo o Espírito Santo para tudo. Porque eu entendi que ele é meu amigo mais fiel. Então eu chamo ele para tudo que eu vou fazer.
nas pequenas e grandes coisas. Muitas vezes eu estou na mesa sozinha, almoçando, e eu digo, Espírito Santo, senta aqui comigo. Eu boto uma cadeira para o Espírito Santo. E ele vem ficar comigo. Eu sinto a presença dele. Mas se você fica só botando fé nas pessoas e nas coisas, como é que a alegria vai vir? Se a sua vontade é chamar pessoas, coisas, se sentir sozinho muitas vezes, porque a gente se sente. E ainda mais quando Deus nos chama, Deus muitas vezes nos separa no secreto. E aí ele tira pessoas, tira situações, e aí você se sente sozinho. Então vem as tristezas, você se sente sozinho, fica triste. Eu digo, não, Senhor, hoje eu aprendi que não é a solidão, é a solitude. E eu amo estar na presença, só eu e o Espírito Santo. Eu disse, Espírito Santo, que coisa maravilhosa estar com o Senhor aqui. Porque eu não tenho pessoas do meu lado. Mas eu tenho o Senhor, que é o que me completa. Então a sua alegria tem que vir nele. Você se sentir completo, tem que vir dele. Não tem que vir esperando por pessoas. Esperando por pessoas que o Senhor vai trazer. O Senhor vai trazer, mas é quando você se sente completo que o Senhor traz. Não é você sentindo a falta, é você sentindo completo que o Senhor traz. Porque a gente se sentir completo, a gente tem que esperar no Senhor. Então hoje eu amo ficar com o Espírito Santo em tudo que eu faço. E eu faço muita coisa sozinha de humanos. Mas cheia e completa, porque eu sei que o Espírito Santo está comigo, porque eu chamo ele para tudo que eu vou fazer. Amém?